Bom dia, turma! Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Bora pra cima! Hoje o tema é especial demais, seja ousado. Então você que tá chegando aí, você que tá chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vai curtindo essa live, porque quando a gente curte, o algoritmo do Instagram começa a enviar live para mais gente. Então já sai curtindo aí, já sai mandando para todo mundo. E você que sempre assiste as lives salvas, eu te convido para um dia vir assistir ao vivo, porque ao vivo é outro rolê, é diferente. Quando a gente está ao vivo aqui, recebendo algo ao vivo, é totalmente diferente. Então, para você que já está aqui, já curte, já manda para a galera, manda para os seus amigos, para os seus familiares, manda para todo mundo que o tema de hoje vai te ativar. Eu tenho certeza que vai entrar de uma forma diferente no seu coração, porque a gente precisa ser ousado nos dias de hoje. Muito bom dia Jéssica, bom dia. Bora, gente, bora pra cima. Já vai curtindo aí, já vai mandando pra galera e vambora. Esperar uns 2 minutinhos aqui pra gente iniciar, enquanto a galera entra. Eu já queria começar falando algo, uma exortação, mas coloque amor nas minhas palavras. Quando alguém está liberando algo, uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, qualquer for que seja a palavra, não é 50%, é 50-50. 50% de quem libera e 50% de quem recebe. O pastor Samuel Wagner falou sobre isso ontem. Então não é só a gente estar aqui como um mero espectador, como um mero ouvinte, porque existe uma diferença entre você ouvir e você escutar. Não é a gente simplesmente estar aqui escutando, é a gente ouvir com todo o nosso coração. É a gente estar não com o coração aberto, mas com o coração, com um entendimento voltado para isso aqui que a gente está liberando hoje. Porque se a gente estiver aqui como um mero espectador, a gente não vai receber nada. A gente vai simplesmente aqui só marcar presença. Como é que chama aquele negócio do trabalho? Que bater ponto. É isso. Vai ser só para bater ponto. Isso aqui não é só para bater ponto. É pra gente receber algo novo, pra gente receber algo dos céus, porque toda live que eu faço, antes de eu fazer a live, eu faço um esboço, e todo esboço eu peço pro Espírito Santo me guiar. Eu peço para ele falar aquilo que as pessoas precisam escutar e não aquilo que elas querem ouvir. Então não é uma live só para te agradar ou me agradar. É uma live onde eu fui ministrado pelo Espírito Santo antes de ministrar para vocês. Então é uma live para a gente estar recebendo algo dos céus juntos. Não só você que assiste, mas eu que falo. Porque enquanto eu falo, eu fui ministrado antes pelo Espírito. Então não é só uma live onde eu estou tirando coisa aqui da minha cabeça. Não, é uma live onde eu pedi para o Espírito Santo ministrar através de mim. Então é inspiração do Espírito Santo. Então o que a gente recebe não é só conhecimento. É algo que pode com certeza mudar a sua vida. Porque não é sobre palavras que eu libero aqui. É sobre como você recebe elas. Porque, cara, a gente pode estar aqui toda Café com Palavras, segunda, quarta e sexta. Você pode ir na igreja todo domingo. Irmão, se você não receber a palavra e agir e praticar, você não consegue transformação nenhuma. Até porque não sou eu que transformo, não é pastor nenhum que transforma, não é padre nenhum que transforma, não é ninguém que transforma. É o Espírito Santo de Deus que transforma. A gente alguém que se posiciona para liderar e para liberar uma palavra é apenas alguém que está sendo instrumento nas mãos de Deus. É apenas isso. Então não seja um mero espectador da live, não seja um mero espectador da sua vida. Seja alguém que participe, seja alguém que esteja junto. Então se algo tocar o seu coração, se você sentir que algo fez muito sentido e que te libertou, comenta. Não deixa de comentar, não deixa de mandar para as pessoas, porque isso ajuda muito. Não só a mim, que estou fazendo a live, mas para vocês que recebem isso. Show de bola? Então, curte a live. Já pegou isso que eu mandei aqui, então já curte, já manda pra galera, clica aqui no aviãozinho, manda para todo mundo
que eu tenho certeza que vai ser especial hoje. Show? Manda aí, começa a curtir para o algoritmo enviar para a galera. E lá vamos nós. Mandar aqui no grupo. Já era. Fechou? Bora. Tema seja ousado. Seja ousado. Bom dia, Lucas. Bora, meu irmão. Então, ousadia, gente. Ousadia é algo que a gente precisa ter nos dias de hoje. Um mundo em que a gente vive, onde as pessoas estão totalmente influenciadas e cheias de estímulos, a gente precisa ser ousado nesse mundo. Porque aqueles que não tiverem ousadia, aqueles que não decidirem agir com ousadia, eles vão ser passados por cima por alguma coisa, ou por algum algoritmo, ou por alguma inteligência artificial, ou por excesso de estímulo. Então, a ousadia, ela faz com que a gente não só faça aquilo que tem que ser feito, mas ela dá mais gosto, ela dá mais sabor àquilo que a gente tem que fazer. Ousadia. Lá em Efésios 6, quando tem todo o revestimento da armadura de Deus, lá no final, diz que a gente tem que a gente fale a palavra com confiança, com ousadia, para fazer notório o mistério do Evangelho. Ou seja, então, as palavras que saem da nossa boca, o nosso posicionamento tem que ser com ousadia, tem que ser com confiança. Porque se a gente não se mover com confiança, se a gente não se mover com ousadia, a gente acaba se movendo por mera influência de alguém, por mera coisas pequenas, sabe? Não por aquilo que a gente realmente deveria se mover, que é pelo Espírito de Deus. Então, eu preparei aqui hoje uma live prática, gente. É prática. É prática. Esse espírito aí, esse versículo aí, esse versículo aí é sensacional, Lucas. Então, essa live de hoje aqui é prática. Então, anota que é muito prática. Eu separei aqui 3 piores medos que mais paralisam as pessoas. Depois, como romper com esses medos, com esses 3 medos, e as 3 coisas que mais paralisam a ousadia do ser humano. Então a live de hoje vai ser prática, beleza? Vai ser algo muito prático para você já aplicar. Então eu já quero começar falando sobre os 3 piores medos que mais paralisam as pessoas, e é o medo da morte, o medo do fracasso e o medo da rejeição. Esses são os medos que mais paralisam as pessoas e é um medo comum em todos nós. É meio que algo da natureza. Exatamente. O medo, olha só que louco, gente. Eu separei aqui, ó, medo da morte, medo do fracasso, medo da rejeição. Não necessariamente, eu não vou generalizar, mas grande parte, se for colocar em porcentagem, em dados, o medo da rejeição é maior do que o medo da morte. Então as pessoas têm mais medo de ser rejeitadas pelos homens do que medo de morrer. Olha só que louco. Então esses aqui são os 3 piores medos de todo ser humano. Medo da morte, medo do fracasso e medo da rejeição. Esse medo da morte vem da incerteza, de a gente não saber o que vem depois. Porém, a Bíblia, ela rompe com esse medo. Porque a partir do momento que a gente tem um entendimento da palavra, tem um entendimento de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, e todo o plano que foi feito para a nossa salvação, a partir do momento que a gente entende isso, a gente não tem mais medo da morte, porque a gente entende o que há depois da morte. E quando a gente entende o que há depois da morte, essa incerteza acaba. Então, consequentemente, o medo da morte, eu não vou dizer que acaba, mas diminui. O medo da morte diminui, porque a gente tem entendimento do que vem depois, ou seja, a clareza toma conta, a certeza toma conta, a convicção toma conta, e toda a confusão, toda a incerteza, ela sai de cena. Então, esse medo que paralisa, já não paralisa mais, porque a gente tem entendimento do que vem depois. Porque o medo da morte vem da incerteza, de você não saber o que tem depois. Porém, a Bíblia confronta isso e a gente sabe o que vem depois. Beleza?
Aí, rapaz, Lucas, eu acho que você tava aqui fazendo a live comigo, porque todos esses versículos eu separei aqui. Aí sim, ó. Medo do fracasso. Medo do fracasso. As pessoas têm medo de simplesmente fracassar. Só que eu vou meio que confrontar essa palavra fracasso. Porque tem muita gente que confunde fracasso com derrota temporária. Tem gente que acha que teve uma pequena derrota, uma simples falha e já trata isso como um fracasso. Ah, fracassei, então acabou, vou desistir. Então, essa questão de fracasso precisa ser muito bem olhado de uma perspectiva em que você não pode confundir o fracasso com uma derrota temporária. Porque uma derrota temporária ela é apenas um indicativo de que você está no caminho certo. A derrota temporária é sinal de que, cara, tem algo para ser ajustado, então eu não preciso trocar o caminho, eu preciso só ajustar e continuar, permanecer, perseverar. Porém, as pessoas tratam a derrota temporária como se tivesse fracassado, como se fosse o ponto final, sendo que é apenas o começo, o meio da coisa. E aí, peraí, gente, só vou interromper o raciocínio aqui para honrar o Lucas aqui. O Lucas, toda a live aqui, ele tá falando aqui, tá participando, e é sobre isso que a gente falou no início. Não seja um mero espectador, seja alguém que participe, seja alguém que fale, que comenta, que esteja junto. Porque não é sobre mim, não é sobre ajudar a live, é sobre o que ele está recebendo. Porque quando ele comenta, eu entendo que ele está recebendo algo. Entende? E eu estou vendo tudo. Estou vendo aqui. Só me interrompendo aqui. Enfim, tem gente que confunde fracasso com derrota temporária. E aí acha que qualquer micro derrota que teve na vida é o fracasso total, completo. Mas não. Uma derrota temporária é apenas algo que aconteceu ali para te dar um indicativo de onde você está errando e o que você tem que fazer para consertar. E não confunda também desistência com mudança de rota. Às vezes, você está persistindo em algo que não é para persistir, é para simplesmente você trocar a rota. Isso não é desistência. Então, entende? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tem muita coisa que foram implantados em nós que mais atrapalha do que ajuda. É muita generalização que as pessoas fazem com as coisas. Então, o fracasso ele só vem quando a gente desiste de fato. Só que existe uma diferença também entre desistência e mudança de rota. Às vezes você não desistiu daquele sonho, daquele objetivo. Porém, você, por esse caminho, não está dando certo. Então você precisa mudar a rota. E, consequentemente, não é desistir. É você mudar a rota, trocar o caminho, ir para o outro caminho. É basicamente isso. Desistência é quando você fala, cara, eu não aguento mais, eu não quero mais, e você desiste, e você larga. Isso é desistência. Agora, existe uma diferença, a gente não pode generalizar as coisas. Não confunda fracasso com derrota temporária e não confunda desistência com mudança de rota. São coisas completamente diferentes e que as pessoas acabam generalizando. Às vezes é uma pessoa que muda de rota, as pessoas tratam essa pessoa como aquela que desiste. E às vezes uma pessoa que teve uma derrota temporária, as pessoas tratam aquilo como um fracasso. Porque não sabem, olha só, pega isso aqui. Porque uma pessoa que está em relacionamento com Deus, Deus entregou algo para essa pessoa. E essa pessoa, consequentemente, ela enxergou um vislumbre, ela teve um vislumbre do futuro. A gente chama de visionário. Uma pessoa que teve um encontro com Deus, que recebeu promessa, recebeu chamado, ou seja, ela teve um pequeno vislumbre daquilo que está por vir. E essa pessoa que teve esse vislumbre daquilo que está por vir, ela sabe o que ela carrega e ela sabe aonde ela vai chegar. Porém, as pessoas que estão do lado, as pessoas que estão ao redor, não entendem isso porque elas não enxergaram o futuro como essa pessoa enxergou. Então, se essa pessoa está caminhando e teve uma derrota temporária, as pessoas ao redor não vão entender que isso foi uma derrota temporária e vão julgar essa pessoa como se ela tivesse sido fracassada naquilo. Só que
o que que a gente tem que fazer? A gente que teve essa promessa, essa revelação de que tem algo para nós, no futuro. A gente não pode se mover pelo medo da opinião das pessoas, porque elas não entendem aquilo que a gente carrega e para onde a gente está indo. Então a gente tem que permanecer firme, confiando de que esse caminho aqui é o que Deus preparou e que é Ele que está nos movendo. Porque se a gente for parar para olhar para o lado e começar a ouvir a opinião de todo mundo, a gente fica louco e acaba paralisado pelo medo da crítica, que entra no medo da rejeição. Então, entende isso, turma? Exatamente, ó. Considerando também se fracassarmos em algo é porque estamos tentando, pois quem não se move também não tem como cair. Forte é aquele que ao cair encontre em Deus força para se levantar e continuar. É exatamente isso. Então, tipo, a galera generaliza as coisas e fica ruim. Cara, se você fracassou em um projeto seu, caramba, mano, que massa! Que bom, cara. Pelo menos você fez, você aprendeu algo. Não existe fracasso para quem tem uma mentalidade de crescimento. Não existe. Não existe fracasso para quem tem uma mentalidade de crescimento. Porque quem tem uma mentalidade de crescimento entende que, Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, se você entende isso, tudo coopera para o bem, tudo é um aprendizado, toda experiência, às vezes uma derrota, uma falha, um fracasso, tudo isso vira aprendizado, vira repertório para você ter mais conhecimento e entendimento para numa próxima tentativa você conseguir, você ter mais experiência. Então tudo se trata de uma perspectiva de como você enxerga as coisas. Não existe... entende? É só a gente mudar a perspectiva como a gente vê as coisas, porque a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com quem a gente escuta, com as coisas que a gente vê, porque tudo tem total influência sobre a gente. E se a gente não se posicionar, a gente acaba meio que sendo bombardeado por esse tanto de estímulo e a gente começa a generalizar as coisas. E é complicado isso. Então, o medo da rejeição. Medo da rejeição basicamente é você, por exemplo, subir num palco e ser rejeitado. Sendo que grande parte gente, cara, eu vi uma parada, um vídeo de uma bebê recém-nascido que estava brincando com cobra viva. E foi realizado esse estudo de que a criança não nasce com esses medos. A gente é adquirido ao longo do tempo. Então, todos esses medos, na verdade, acho que esses 3 medos, eles fazem parte da natureza humana. Só que eles são reforçados, essa é a palavra, reforçados ao longo do tempo. Por exemplo, quer uma prova viva disso? Para alguém que tem medo de subir num palco hoje, ou de medo de ser rejeitado perante muitas pessoas, pode ter certeza absoluta que lá na infância aconteceu alguma coisa em que, em uma situação onde tinha muita gente, ela passou por alguma coisa que as pessoas riram dela. Talvez foi apresentar o trabalho escolar e errou na frente da classe inteira e todo mundo começou a rir e essa pessoa teve uma experiência de forte impacto emocional naquela hora e isso gerou algo muito ruim dentro dela. E ela ficou travada pro resto da vida. Olha que louco. Por causa disso, ela ficou travada pro resto da vida. Então, às vezes, os medos que a gente carrega hoje, na verdade, são aprendidos lá na infância. Conhecimento empírico, aprendemos com experiência, exatamente. Cada experiência é um aprendizado, a gente aprende mais fazendo algo, colocando a mão na massa do que quando a gente fica apenas na teoria. Então, esse medo da rejeição pode ser algo que a gente já vem carregando desde lá da infância, que a gente foi sendo rejeitado. Então, já que a gente teve o entendimento dos 3 piores medos que mais paralisam as pessoas, agora como que a gente rompe? Como que a gente vence esses 3 medos? Como que a gente é mais que vencedor nesses 3 medos? O medo da morte, a gente entende em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que
O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo diz isso, que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Então, quando a gente tem esse entendimento de que a gente vive 100% para Deus, em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele, e a gente entende que, cara, se a gente viver com Ele, cara, viver, só o fato de a gente estar vivo é Cristo, porque não é mais a gente que vive, mas Cristo vive em nós. Então, só o fato de a gente estar vivo já é viver para Cristo. É Cristo. E o morrer é um lucro. Acaba se tornando um lucro, porque a partir do momento que a gente tem o entendimento de que após a morte tem a vida, após a morte tem a vida, a morte não é o fim, é apenas o início. A morte não é o fim de todas as coisas, é apenas o início delas em Cristo. Se torna um lucro. Então como que a gente rompe com esse medo da morte? Tendo esse entendimento, colocando isso na cabeça, colocando isso no coração. Como? Todo dia. Você orando por isso. É sobre isso. Porque quando a gente entende que, cara, essa vida aqui, é só a gente ter um entendimento. Pode parecer simples, mas realmente é. É a gente ter o entendimento de que, cara, essa terra aqui, nós não somos daqui. Nós somos seres que somos divididos em espírito, alma e corpo. Mesmo sendo divididos em três, são partes que se completam. E o espírito, ele veio primeiro. Ele já estava antes da fundação do mundo, que Jesus já nos conhecia. Então, a gente não é dessa terra aqui. A gente está aqui por uma passagem. Para ser provado, para ser testado, para viver isso aqui e depois ir para a nossa real casa, que é o céu. Então a gente entende isso, e quando a gente entende isso, o medo da morte, eu não vou dizer que ele é completamente acabado, mas ele é diminuído. A gente consegue não se curvar diante dela, mas a gente começa a entender que, cara, eu não tô nem aí para você, entende? Para a morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então quando você coloca esse entendimento na sua cabeça, as coisas mudam completamente. E o medo do fracasso, não confunda fracasso com derrota temporária. Se você for pegar no meio empresarial, por exemplo, as maiores empresas do mundo começaram fracassando no início, começaram dando errado. E tudo, absolutamente tudo que vá começar tem que dar errado. Tem que dar errado, porque se der certo logo de início, vai dar errado depois. Em algum momento tem que dar alguma coisa errada para você saber aonde corrige, aonde tem que corrigir, aonde tem que aprimorar, aonde tem que adaptar. Então, esse medo do fracasso, esquece isso. O medo do fracasso e da rejeição, eles são vencidos quando você olha apenas para Deus, quando o seu foco é Jesus. Se você entende que você está caminhando debaixo de uma palavra que Ele liberou para você, e se você anda em comunhão com Ele, se você anda em relacionamento com Ele, você entende que, cara, eu estou andando para Cristo, eu estou andando em direção a Ele, eu estou andando através daquilo que Ele me falou, da promessa que Ele liberou para mim, do caminho que Ele traçou para mim. Então, se eu ando através disso, eu não preciso me importar com aquilo que as pessoas estão dizendo de mim. Porque a gente não tem medo de fracassar apenas por fracassar. A gente tem medo de fracassar porque as pessoas vão rir da gente, porque as pessoas vão zombar da gente, porque as pessoas vão ver isso. Entende? Ou há pessoas que têm a Deus, que temem a Deus por medo de ir para o inferno. Devemos olhar só para um caminho, que é o céu. É exatamente isso. É a promessa. É a gente olhar com... É a gente ter fixo o nosso olhar na promessa que Deus prometeu pra gente. E isso acaba rompendo completamente com esse medo. E o medo da rejeição, como que a gente vence isso? Marcos capítulo 3, do versículo 20 ao 30. Deixa eu ler aqui pra vocês. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso,
saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. Os próprios familiares de Jesus falaram isso aqui, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Ou seja, estava todo mundo batendo em Jesus aqui. Então, o próprio Jesus foi rejeitado. Então, quem somos nós para ter medo disso? E aí continua. Então, Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo que Jesus estava com o espírito imundo. As pessoas estavam dizendo isso. Então Jesus falou tudo isso aqui. Entende? E aí chegou a mãe e os irmãos de Jesus, que ficaram do lado de fora e mandaram chamar Jesus. E tinha muita gente assentada ao redor de Jesus, estava uma multidão. E aí disseram para Jesus, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E aí Jesus falou assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. E aí Jesus olhou para todo mundo que estava sentado ao redor dele e falou, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é minha mãe e meu irmão. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus. Olha só. Então, aqui nessa passagem, os mestres das leis da época lá estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo próprio príncipe dos demônios, Satanás. E aí Jesus, com toda a sabedoria, respondeu, como pode Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido. Então ele quis dizer ali que, por exemplo, se uma casa estiver dividida contra ela mesma, ela não rompe, ela não vence. Se um reino estiver dividido contra ele mesmo, ele não rompe, ele não vence. Então, Jesus foi rejeitado pelo próprio povo de Nazaré, dele. Jesus foi ministrar lá em Nazaré e foi rejeitado pelos mestres da lei. Jesus foi rejeitado na cruz. Jesus foi transpassado na cruz. Foi morto na cruz, foi moído na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus. Mas ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. José do Egito, José foi rejeitado, foi vendido em escravo pelos próprios irmãos. José foi rejeitado e vendido em escravo pelos próprios irmãos, pela própria família. Então, cara, se o próprio Jesus Cristo foi rejeitado, quem somos nós para ter medo da rejeição? Entende que é esse entendimento que vai te levar a vencer esse medo? De você entender, cara, Cristo foi rejeitado. Cristo foi crucificado numa cruz. Tem um versículo que diz que ele foi tão moído, mas que bateram tanto nele que não dava para entender que ele era humano. Cara, se Jesus passou isso em público, no meio de uma cruz em público, ele passou por isso. Ele venceu o mundo e ele ressuscitou e ele deu uma promessa pra gente que aqueles que creem nele e for batizado será salvo. Então, cara, se o próprio Cristo foi rejeitado, quem somos nós para ter medo da rejeição?
Quem somos nós para ter medo do que fulano e fulana vai falar daquilo que a gente está fazendo? Quem somos nós para ter medo do que as pessoas vão achar da gente? Se o próprio Cristo não foi compreendido por muitos, se o próprio Cristo foi rejeitado pelo seu próprio povo, se não entenderam Cristo Jesus, por que a gente cria expectativa esperando que as pessoas nos compreendam, que as pessoas nos aprovam? Por quê? É só a gente olhar para o que já aconteceu. Meu irmão, Jesus Cristo foi rejeitado. Jesus Cristo. Eu não sei se vocês estão entendendo a dimensão disso aqui. Eu não sei se vocês estão sentindo uma libertação dentro de vocês. Eu não sei se está acontecendo uma libertação dentro de vocês, só de vocês entenderem isso. Porque, irmão, o tema de hoje é sobre ousadia, certo? Cara, o próprio Jesus, velho. Eu não sei se vocês estão sentindo essa atmosfera que eu tô sentindo aqui, velho. Mas em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Então Deus, Ele não nos deu um espírito de medo. Ele não nos deu um espírito de medo. Ele não nos deu um espírito de medo. Mas Ele deu de poder, de amor e de uma mente sã. Gente, tá escrito. Hoje eu estava refletindo sobre isso. Antes de iniciar a live, eu pedi: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar para as pessoas hoje? E o intuito, gente, das lives aqui não é falar o que a gente quer ouvir. É falar o que o Espírito Santo quer que a gente escute. Não é algo para massagear o nosso ego. Muitas vezes vai ser exortação, não só para você, mas para mim. Porque antes de eu falar para vocês, eu sou ministrado antes pelo Espírito. Então, Deus não deu um espírito de medo pra gente, mas de poder, velho, de poder, de amor e de uma mente sã. Tem outras versões que falam de equilíbrio, tem outras versões que de domínio próprio. Então, tá escrito. Eu tava refletindo hoje, antes de iniciar a live, e eu parei pra pensar, cara, tá tudo escrito. Se eu continuo com esse medo, se eu continuo não fazendo o que tem que ser feito, se eu continuo adiando por medo, é sinal que é falta de confiança em Deus. Eu falei isso ali. Eu falei, cara, se eu tô com medo ainda por conta... E se tudo está escrito é porque eu ainda não estou confiando, tem alguma coisa errada, tem um pingo de incredulidade no meu coração e eu preciso quebrar com isso. Então, muitas das vezes, gente, tá tudo escrito. Deus não deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Está escrito em Isaías 41:10. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Deus está falando isso aqui. O próprio Deus vivo está falando isso aqui. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Agora esse versículo aqui, que é o mais poderoso de todos. Além disso, aos que ele predestinou, a esses também o chamou. E aos que ele chamou, a esses também justificou. Ou seja, Jesus, o apóstolo Paulo está falando que Jesus, aos que Jesus predestinou, Jesus também chamou. E aos que Jesus chamou, ele também justificou. E aos que Jesus justificou, ele também os glorificou. E aí o apóstolo Paulo continua. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é o que condenará?
É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado e no qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vitoriosos através daquele que nos amou. Pois eu sou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá tudo escrito. Tá tudo escrito, tá tudo aqui. Então o que falta pra gente é simplesmente confiar. Confiar. Porque a partir do momento que a gente confia e a gente obedece e a gente se move com ousadia, tudo aquilo que antes paralisava não paralisa mais. Tudo aquilo que antes travava não trava mais. Tudo aquilo que antes nos deixava confuso agora se torna clareza e direcionamento de caminho para onde a gente deva ir. Então, gente, está escrito, está aqui, está na palavra. Só que nos falta confiança para que a gente possa confiar de todo o nosso coração nisso. É isso que nos falta, confiança, para a gente confiar naquilo que está escrito e fazer aquilo que Jesus nos ordenou. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes pode estar no seu coração aí, você pode ter deixado de fazer projetos, você pode ter deixado sonhos para trás, você pode ter deixado empresas para trás, você pode ter deixado vários projetos para trás, você pode ter deixado várias coisas para trás. Várias coisas para trás. Por quê? Porque medo da rejeição, medo do fracasso. E eu tô dizendo isso porque eu já passei por isso, eu vivi isso. Eu deixei um monte de coisa para trás, eu deixei de fazer um monte de coisa porque eu vivia com medo. Mas eu quero que isso seja uma libertação pra gente, em que agora que a gente tem esse entendimento, a gente simplesmente faça aquilo que Jesus nos ordenou. Faça aquilo que Jesus nos ordenou. Simplesmente isso. Simplesmente confie na palavra que Ele deixou pra gente. Simplesmente fale com autoridade, com confiança. E tem gente que confunde, confiança com falta de humildade. Tem gente que confunde alguém que fala com confiança com falta de humildade. Gente, com todo o temor e tremor do mundo, coloque amor nas minhas palavras. Ao mesmo tempo que eu falo isso pra você, eu falo pra mim. Eu fui confrontado com isso. Então, se eu não quero que vocês que estão aqui apenas escutem aquilo que vocês querem ouvir. Eu não estou aqui para agradar todo mundo. Eu não estou aqui para falar aquilo que algumas pessoas querem ouvir. Eu estou aqui para falar aquilo que a gente precisa escutar. Ao mesmo tempo, eu tô aqui não para falar aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Espírito me manda falar. E ao mesmo tempo pessoas comigo. Então é sobre isso, gente. É sobre a gente ir com confiança, com ousadia, ser ousado, sem se importar com aquilo que as pessoas dizem. E não se importar com aquilo que as pessoas dizem não quer dizer a gente simplesmente ignorar as pessoas, mas quer dizer a gente permanecer convicto naquele lugar que Deus nos mandou ir. É sobre isso. É sobre isso, gente. É sobre a gente seguir firme e pleno e confiante no caminho que Ele nos ordenou. Fechou? Então, para finalizar, seja ousado. Seja ousado em Cristo. Você é escolhido, você carrega o poder do Espírito Santo dentro de você, então seja ousado. Seja ousado, seja ousado.
Seja ousado, seja ousado. Ouse. Próprio lá em Filipenses diz que a gente possa falar com confiança, com autoridade, mas ensinando com amor. Então que você possa ter saído dessa live aqui ativado, que possa ter feito o que possa ter acontecido com você hoje possa ter sido uma ativação de identidade, que você possa ter entendido que a gente precisa ser ousado. E que aqueles planos que a gente não iniciou, que aqueles sonhos que a gente deixou para trás, às vezes por medo, que a gente possa retomar eles hoje, só que agora com ousadia. Fechou? Então, gente, fecha os olhos aí. Fecha os olhos aí. E vamos agradecer a Deus. Respira fundo. Senhor, a Ti nós rendemos graças. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor. Muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos liberou hoje. Senhor, que a gente possa ser cada vez mais cheio de ousadia, cheio de confiança, a autoridade que a gente carrega, não pelo que nós somos, não em nós, mas a autoridade que vem de Ti, Senhor. Pai, que nós possamos todos os dias nos diminuir, Jesus, para que o Senhor cresça em nós, Senhor. Pai, que todo ego, que todo orgulho, que toda arrogância caia por terra em nome de Jesus agora. Que a gente possa nos fazer humildes, que a gente possa nos fazer santos e irrepreensíveis para o Senhor. Que a gente possa todos os dias viver a palavra e pregar a palavra com confiança, com fé, com coragem, com ousadia. Que a gente possa ter esse entendimento, Senhor, de que nada, absolutamente nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, obrigado por esse amor, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, obrigado por nos dar esperança, por nos dar algo maior para que a gente possa nos mover. Senhor, eu Te peço para que entre nos nossos corações a ousadia, Senhor, para que a gente possa viver com ousadia, se mover com ousadia, se mover com confiança, que a gente possa ir e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando aqui de mais um dia, de poder escutar palavras que provêm de Ti. Obrigado, Jesus, obrigado. Que o Teu amor encontre essas pessoas, que o Teu amor nos encontre, que cada pessoa que está recebendo essas palavras agora, que o Teu amor, Pai, invade o coração dessa pessoa, invade o coração da família dessa pessoa, que o Teu amor possa invadir o lugar, que o Teu amor possa invadir a casa dessas pessoas e que tudo aquilo que elas sonham, tudo aquilo que elas projetam, tudo aquilo que se torna a vontade delas, Pai, que seja alinhada com a Tua vontade. Pai, obrigado por esse amor, obrigado por essa palavra, obrigado pela confiança, pela ousadia. Jesus, nós Te amamos, Jesus. Amém. Amém e amém. Valeu, gente. Tamo junto. Até sexta-feira. É nóis.